Oi, gente, eu sou a Duda e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês os 10 livros favoritos de Agatha Christie pelo ranking mundial de fãs. Se você chegou aqui no canal através deste vídeo, seja muito bem-vindo. Nós temos aqui um projeto de leitura de Agatha Christie em ordem cronológica de publicação. Desde 2016 estamos sempre lendo um livro por mês. A playlist completa vai estar aqui nos cards e aqui embaixo no box de informações, caso você queira dar uma olhada. Inclusive, já estamos próximos do fim do projeto, infelizmente, porque vai fazer a maior falta essas leituras para mim. Então, sim, já estamos bem perto de terminar. E este vídeo, gente, não é o meu top 10 pessoal. Sim, eu vou fazer no final do projeto o top 10 pessoal, mas já tem aqui no canal o meu top 15, se eu não me engano. Acho que é top 15 até o meio do projeto. Quando chegamos na metade do projeto de leitura conjunta, eu fiz um top 15 só com os livros até a metade. E agora no final do projeto eu vou fazer sim um top geral. E este vídeo então é a escolha dos fãs. Participei desta enquete mundial na época, tá? Então eu estou ali dentro, eu posso me considerar ali dentro da escolha. E vamos lá então para explicar para vocês assim em linhas gerais como funcionou este ranking mundial. Em 2015, na comemoração dos 125 anos da autora, né, que nasceu em 1890, então 2015 completou 125 anos de Agatha Christie, surgiram várias homenagens. Entre as homenagens, o site oficial de Agatha Christie, o site mundial, resolveu fazer esta grande enquete para que os fãs do mundo inteiro pudessem votar nos melhores livros de Agatha Christie, né? Nos seus próprios favoritos, claro, porque melhor é muito relativo, né? Os meus favoritos podem não ser os mesmos que os de outras pessoas. Mas seria uma forma muito democrática, realmente, de reunir, mundialmente falando, todos os fãs para que pudessem eleger um super top 10. E algumas curiosidades sobre esta enquete mundial. Pessoas de mais de 100 países participaram. E uma curiosidade muito legal é que o Brasil ficou em terceiro lugar dos mais votantes. Sim, tem também aqui, tudo no site oficial de Agatha, tá? Esses dados eu vou deixar aqui embaixo o link. O primeiro lugar de nacionalidade de pessoas que mais votaram na enquete são os leitores dos Estados Unidos. No segundo lugar, leitores do Reino Unido. E em terceiro lugar, Brasil, gente! Que honra, né, para nós brasileiros leitores de Agatha estar aqui em terceiro lugar, logo após Estados Unidos e Reino Unido, não é pouca coisa. Até em relação à idade tem aqui, eles fizeram algo bem completo. A maioria dos leitores que votaram tinham entre 25 a 34 anos, eu também tô aí no meio. Só mais uma curiosidade antes da gente começar. Os 3 primeiros lugares aqui ocupam 45% dos votos. É bastante coisa, né? Levando em consideração que a Agatha escreveu aproximadamente 80 livros, são muitos livros para votar. Saber que esses 3 primeiros lugares ocupam 45% dos votos que as pessoas deram, realmente são livros muito queridos. É aquele top 10 caprichado para ninguém colocar defeito, só livro incrível. Ele não é exatamente uma cópia do meu top 10, eu faço mudanças sim, e o da própria Agatha também tem várias mudanças. 4 livros que estão nesse top 10 estão no top 10 da própria Agatha, mas então são menos de 50%, né? 40% igual, 60% diferente. Eu ainda não parei pra fazer o meu, mas sim, eu posso dizer que vários dos meus favoritos também estão aqui. E vamos lá então, tudo que eu mencionar vai estar aqui embaixo no box de informações. Caso vocês queiram dar uma olhada nesses livros, adicionar na wishlist da Amazon ou comprá-los, utilizando os meus links, vocês ajudam muito o canal e eu agradeço muito por isso. E eu também gostaria de dizer que todos estes livros já foram lidos ou relidos no projeto, com exceção de um que nós vamos ler este ano. Então tem vídeo aqui no canal de 9 desses livros. O único que não tem, eu já li, mas não tem vídeo. Eu vou reler no projeto para fazer o vídeo e conversar sobre ele com vocês. E é justamente o 10º lugar. No 10º lugar do ranking mundial, os leitores escolheram Caio Pano, o último caso de Hercule Poirot. Eu sei que esse livro pra mim vai tocar fundo, viu? Vai ser um momento bem simbólico pra mim, né? Porque é justamente o final do projeto, o último caso de Hercule Poirot, meu personagem favorito de todos. Tem uma tatuagem aqui, ó. Pra quem chegou agora, tem uma tatuagem do bigode do Poirot. Então, assim, eu tenho um carinho enorme pelo personagem. Vai ser difícil ler esse aqui no projeto com vocês. Ao mesmo tempo, estou ansiosa, claro, pra gente conversar mais sobre este grande clássico da literatura policial. Caio Pano é incrível. Ele foi um livro escrito por Agatha Christie por volta da Segunda Guerra Mundial, fechado em um cofre. Ela só resolveu abrir e publicar este livro próximo de sua morte. Então foi um dos últimos publicados em ordem cronológica e por isso nós vamos ler agora no final do projeto. Mas em ordem de escrita ele tá lá perto da década de 40, tá?
Eu sempre falo que a Agatha Christie não tem ordem, né? Mas esse livro aqui é uma das únicas exceções que eu sempre digo para deixar lá por último, deixar para depois de ter lido vários livros dela, especialmente depois de ter lido vários casos de Poirot, porque é um fechamento. E ele é um livro com uma conexão com o primeiro livro de todos. O primeiro publicado em 1920 foi O Misterioso Caso de Styles, o livro que nos apresentou Hercule Poirot e o Hastings, seu fiel amigo. E aqui, gente, depois de décadas sem aparecer, o Hastings retorna. Ai, eu já tô empolgada demais, com saudade desse personagem. E temos novamente um caso do Hercule Poirot com o Hastings depois de tantos anos separados. Ai, emoção, gente. E também na mansão de Styles. Sim, esse livro acontece no mesmo lugar onde tudo começou. Então, deixa pra depois a leitura desse, tá? 10º lugar, um livro favoritíssimo por aqui também e por tantos fãs de Agatha. Em 9º lugar, um livro que entrou no meu top 15 lá na metade do projeto. Adoro esse caso, Os 5 Porquinhos. Os 5 Porquinhos é um cold case, é aquele caso frio, no sentido de ser, claro, um caso antigo, um cold case, não tá mais quentinho ali, as pistas não estão mais frescas. E ele é um caso em que o Hercule Poirot vai precisar de toda a sua habilidade, de toda a sua inteligência, porque ele é um caso que aconteceu há tanto tempo. A personagem aqui no começo do livro vai pedir ajuda a Poirot para tentar tirar essa dúvida de sua cabeça, porque a mãe dela foi há muitos anos presa pela morte do pai, né, por ter assassinado o pai, e ela quer saber se aquilo de fato aconteceu ou não, porque tudo indica que sim. E aqui a gente tem todo um estudo dos personagens envolvidos nessa trama há tantos anos, e que o Poirot vai desencavar através das entrevistas, através de cada personagem em foco. Realmente um livro super inteligente. Um dos pontos altos, inclusive, do que a literatura policial pode proporcionar. A Agatha realmente era uma grande mestre no gênero e esse livro comprova isso. Já tem vídeo no canal. Em 8º lugar, nós temos Morte na Praia. Eu tenho essa ediçãozinha aqui da LPM, gente. Também amo Morte na Praia. Esse é um dos crimes mais engenhosos, com um dos finais mais surpreendentes. Daquele crime que deixa a gente com a cabeça fervendo, pensando como pode ter acontecido. Agatha vai colocar todo o seu talento aqui para surpreender o leitor no desfecho. E ele é um caso com Hercule Poirot, de férias ali no sol, num hotel isolado. Eu adoro esse clima de férias nos livros de Agatha, né? Especialmente com o Poirot e a Miss Marple também. E aqui nós temos justamente isso, um grupo de turistas num hotel com todos os dramas e intrigas que os envolvem e, claro, assassinato. Em 7º lugar, nós temos a primeira aparição de Miss Marple neste ranking, com Testemunha Ocular do Crime. Também um livro que eu adoro, até porque eu gosto muito dessa questão que se repete muito na literatura policial até hoje, de alguém ver um crime acontecendo e a pessoa não conseguir provar sequer que viu um crime. E ela ser desacreditada de uma forma geral, sabe? As pessoas não acreditam que aquilo pode ter acontecido porque não há indício algum. Soa familiar, né, pra gente hoje em dia, porque várias tramas são assim. Então, o que acontece é que quem viu este crime é justamente uma amiga de Miss Marple. E Miss Marple sabe que essa sua amiga não costuma fantasiar, não costuma imaginar. Então, ela acredita na amiga. Essa amiga vê justamente o crime acontecendo quando está indo encontrar com o Miss Marple, né? Olha a sorte. E ela vê justamente quando os trens passam, é muito rápido. Um trem tá indo para um lado e o outro trem tá indo para o outro. E no momento em que fica um pouco mais lento, ela vê um homem esganando uma pessoa. É isso que acontece, só que ninguém é encontrado, estrangulando, né? Então ninguém é encontrado, ninguém, nem corpo, então não há indícios de crime. Vai ser um desafio provar que um crime aconteceu. E até, de certa forma, original, a maneira que Miss Marple encontra de infiltrar alguém em determinado local onde ela acha que pode descobrir algo nesse sentido. Então, realmente é um livro bem legal de Agatha Christie, não à toa está no ranking mundial de fãs. Em 6º lugar, nós temos Miss Marple novamente. E aqui eu posso dizer pra vocês, meu caso favorito de Miss Marple. Gente, esse livro é incrível. Estou falando de Convite para um Homicídio, ou um convite, não é convite mesmo, Convite para um Homicídio. Esse livro é incrível desde o início. Ele tem um clima muito legal, tem aquele clima pacato das histórias de Miss Marple que eu tanto amo. E ele é uma forma bem original de começar um caso policial, porque há um convite para um homicídio. Sai no jornal que um crime vai acontecer em determinado local, em determinado horário, meio que a cidade acha que é uma brincadeira. Várias pessoas aparecem ali naquela mansão, naquela casa. É uma premissa muito original e intrigante acima de tudo, né? Os personagens aqui são desenvolvidos muito bem. A gente passa a conhecer aquelas pessoas envolvidas na intriga, aquelas pessoas que estão envolvidas nesse caso. Há um desafio aqui em identificar quem é o assassino, aquela desconfiança, mortes acontecendo.
e o desfecho é sensacional. De fato, um dos melhores livros de Miss Marple, e para mim eu considero o melhor livro de Miss Marple, Convite para um Homicídio. Estamos entrando agora oficialmente no top 5 de 5 livros mais votados no ranking mundial dos fãs, ou seja, livros super adorados. Em quinto lugar, a gente tem um caso muito especial em vários sentidos, com o Hercule Poirot e o seu amigo Hastings. Nós temos Os Crimes ABC. Quando eu falo muito especial, é porque neste livro, diferente de outros, de certa forma a gente tem um caso de serial killer. Não é algo que a gente associa muito a Agatha Christie, apesar dela ter feito isso algumas vezes em seus livros, tá? Mas aqui a gente tem serial killer com aquele modus operandi, sabe? Com aquele método específico. Porque aqui há alguém matando pessoas, escolhendo suas vítimas, de acordo com as iniciais do seu nome e do local onde elas moram. Por exemplo, uma pessoa chamada Alice num local com A, uma pessoa chamada Beatriz num local que começa com B, e por aí vai. Claro que não são esses nomes, eu tô falando só exemplos por cima. E também tem a ver com guia ferroviário, né, dos trens, enfim. Mais uma daquelas premissas super legais, especialmente um desafio aqui para Hercule Poirot, tentar identificar o que liga esses casos, qual é a conexão. Aqui também a Agatha vai usar um artifício incrível, assim, ela vai nos despistar bastante e é sim um caso surpreendente. Em quarto lugar no ranking mundial nós temos o meu atual favorito. Não foi o livro que eu votei no ranking mundial, eu já tinha lido esse livro, claro, na época, e eu votei no livro que ganhou o segundo lugar. Mas hoje em dia eu considero este quarto lugar o meu primeiro lugar. Isso pode mudar porque, né, de acordo com minhas leituras e releituras, às vezes eu até faço essa mudança. Mas eu já tô há muito tempo com este como primeiro lugar para mim, tá? Mas oficialmente pelos fãs em quarto lugar, Morte no Nilo, um livro que tá super em alta porque uma nova adaptação chegou aos cinemas. Eu fiz recentemente um vídeo aqui no canal com 5 motivos para você ler Morte no Nilo antes de assistir ao filme. E realmente é aquela leitura que envolve um dos casos surpreendentes, extremamente engenhosos especialmente. Sabe quando a Agatha coloca toda a sua engenhosidade para poder montar ali um esquema do crime que vai despistar os leitores, despistar os personagens, sempre com muitos suspeitos, mas daquela forma incrível que só ela conseguia fazer. Também é um caso com todo esse clima de férias que eu adoro, as pessoas estão ali pelo Rio Nilo, numa embarcação, no Egito, visitando vários pontos turísticos e tem todo esse clima na história. Um drama muito grande, um triângulo amoroso, intrigas, livro sensacional, com a presença, claro, do seu detetive principal, Hercule Poirot, e também aqui do Coronel Race, que é um personagem que aparece em alguns poucos livros. Uma correção, eu falei pra vocês que eu voltei originalmente no livro que ganhou o segundo lugar, mas não, foi o livro que ganhou o terceiro lugar. O terceiro lugar no ranking foi o livro que eu dei o meu voto na época para o meu favorito. Você só podia votar em um, tá? A minha escolha, então, ficou em terceiro, com um dos melhores casos de todos os tempos da literatura policial, dos mais intrigantes, dos mais engenhosos. Eu sei que eu repito muito isso, mas a Agatha era mestre nisso, especialmente em seus livros mais famosos, ela tá afiadíssima ao extremo. E esse é um livro, gente, estudado até. As pessoas terminam de ler e ficam perdidas e às vezes começam a ler tudo de novo para poder identificar como elas foram enganadas aqui ao longo do livro. Estou falando de O Assassinato de Roger Ackroyd. É um caso em que o Poirot resolve colocar em prática, de fato, sua aposentadoria, porque supostamente ele está aposentado desde o início, né? Ele era um policial belga até. E aí aqui ele resolve ir para o interior, plantar abóboras, enfim, ficar ali na vizinhança pacata. Só que o crime o persegue, ele não vai conseguir descansar. E aqui, claro, vai ter o assassinato de Roger Ackroyd na cidade. E quem toma conta aqui da narrativa é outro personagem, que era algo que a gente estava acostumado mais com o Hastings sempre, né? E é um caso afiadíssimo, gente. Não vou dizer tanto sobre esse caso, porque quanto menos você souber, melhor. Mas é uma cidadezinha pequena, com vários suspeitos, com um crime meio impossível, assim, ninguém sabe o que aconteceu muito bem. Mas, claro, Hercule Poirot vai chegar no fundo disso. Eu lembro até o momento final, sabe? Quando tudo é revelado. Realmente incrível. Não à toa dos favoritos de tanta gente. Até hoje eu sei que ele é favorito da maioria dos fãs. Assim, muita gente, quando você questiona o favorito, vai falar com certeza o Assassinato de Roger Ackroyd, que era o meu também, né? Tava lá no meu top 1, agora eu coloco num top 5. Não sei exatamente em qual ordem, eu teria que parar para pensar. Com 16% dos votos, o segundo lugar vai para Assassinato no Expresso do Oriente. Eu não mencionei, gente, mas o Assassinato de Roger Ackroyd teve 8% dos votos. Falei pra vocês que os 3 primeiros lugares foram 45% dos votos. Então o outro foi 8%, este foi 16% e o primeiro lugar 21%.
Se você conhece Agatha e já é fã, você estava esperando este livro no ranking, tenho certeza. Dos casos mais incríveis e clássicos de Agatha, né, dos que mais ganhou adaptação, Morte no Nilo também ganhou muitas. Esse aqui se passa no Expresso do Oriente, então tem todo esse clima do trem que fica preso numa nevasca e ocorre um assassinato dentro do trem. Eu acho que uma das coisas que eu mais amo nesse livro é justamente o ambiente e o clima da história, com muito suspense, com muitos suspeitos. A forma como as pessoas acordam à noite e passam a olhar o corredor assim, e eles veem umas coisas esquisitas, e aí depois descobrem que houve um assassinato durante a madrugada. E, claro, aquela questão da nevasca, de todos ficarem presos. Inclusive, a Agatha se inspirou em uma ocasião de sua própria vida, aqui nesse sentido, que ela ficou presa no trem. E também em relação ao crime, é inspirado em um caso real, assim como outras histórias de Agatha também usam disso. Eu acho praticamente impossível você ler este livro e esquecer o final, porque às vezes a gente lê uns livros de Agatha há vários e vários anos e acaba esquecendo um pouco. Esse aqui tem um final tão marcante que eu acho praticamente impossível de esquecer, quase impossível também de adivinhar, digamos, né? Então, segundo lugar, não é à toa, vai para O Grande Assassinato no Expresso do Oriente. E o primeiro lugar, acho que vocês já sabem, né? Quem acompanha a Agatha, quem sabe quais são os seus livros mais famosos. Já que esse livro não apareceu aqui ainda no top 10, só podia ser ele, gente. E não sobrou nenhum. Também como muito conhecido como o caso dos 10 negrinhos, né? Mudou, passou por uma mudança de nome mundial. Tanto no Brasil quanto no exterior passou por essa mudança. Ten Little Niggers. O nigger é considerado uma palavra pejorativa em inglês, então foi trocado depois de um tempo para And Then There Were None. E não sobrou nenhum, realmente um título literal, aqui uma tradução literal. Esse aqui, gente, é dos maiores clássicos do suspense de todos os tempos, da literatura policial. Ele não só é apenas um clássico em seu gênero, como ele é dos livros mais vendidos e lidos do mundo, de todos os tempos. A gente sabe que Agatha Christie só fica atrás da Bíblia e de Shakespeare em vendas, né? Então foram mais de 4 bilhões de livros vendidos em relação à autora. E esse aqui especificamente é um livro de Agatha que tem mais de 100 milhões de cópias vendidas, só ele. É um livro com um sucesso estrondoso desde a sua publicação e que permaneceu aí no imaginário popular, inspirando várias e várias outras adaptações e outros autores a criarem suas histórias inspiradas neste aqui. Aqui nós estamos falando de uma clássica história de suspense, porque os personagens vão todos para uma ilha isolada, e que fica ainda mais isolada por conta de uma tempestade. São aqueles elementos do suspense que a gente adora, né? Local isolado, pessoas desconhecidas, e aí passa a morrer um a um. Alguém naquela ilha está matando aos outros, e a gente não sabe quem é, até porque a ilha é deserta, só tem aquelas pessoas ali em uma mansão, e uma tempestade ao redor, não tem como chegar, não tem como sair. Então quem é o grande criminoso por trás de tudo isso? A ambientação aqui é uma das melhores da literatura, não à toa é um dos maiores clássicos de todos os tempos, com um final extremamente incrível, gente. Agatha Christie aqui estava em seu auge, né? Esse livro, de fato, seria meu palpite no ranking mundial, mesmo antes de sair o resultado. Qual livro você acha que vai ganhar? Eu diria E Não Sobrou Nenhum. E eu pensei seriamente em voltar neste aqui na época, mas desde aquela época, que foi em 2015, eu já tinha muito dentro de mim, ali, muito profundo, que eu nunca voltaria num favorito sem a presença de Hercule Poirot, que é um personagem tão importante pra mim, tão simbólico pra mim, sabe? Um personagem tão importante, tão especial pra mim, que tá ali no âmago das histórias de Agatha, na maior parte de suas histórias. Então, assim, eu realmente não conseguiria escolher o meu favorito, um livro que não tivesse a presença de Poirot. Por isso, pra mim, eu não coloquei em primeiro lugar. Mas esse livro aqui, gente, é sensacional. Sensacional. E eu já dou o spoiler pra vocês. Ele está no meu segundo lugar atualmente. Ele é o meu segundo favorito, logo atrás de Morte no Nilo. Só mais uma curiosidade sobre este primeiro lugar. A Agatha escreveu uma peça inspirada aqui no livro, né? Ela escreveu o romance E Não Sobrou Nenhum, e depois ela adaptou este romance para peça de teatro, que é possível encontrar numa edição da LPM, acho que ainda tem, né? Não sei se essa edição ainda está disponível, mas é amplamente vendida. E na formato peça, o final é diferente. A Agatha escreveu um final alternativo para o livro. Como de fato o livro original é justamente esse aqui, o outro é apenas uma peça que depois foi transformada em livro, como uma forma, né, dos leitores também terem contato com a peça. Não entrou no projeto, mas vai ser lido. E chegamos ao fim do ranking mundial, top 10 dos fãs. Os 10 livros favoritos de Agatha Christie, mundialmente falando, a escolha dos leitores. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer esse top 10. Posso dizer aqui para vocês mergulharem fundo em qualquer um desses, independente do que você já tenha lido antes,
Porém, com exceção de Cai o Pano, que deixa pra depois, né? Aquele negócio que eu sempre falo. Mas qualquer um desses outros aqui vai fundo, que com certeza você vai ter uma experiência incrível. Gente, vai estar tudo aqui embaixo no box de informações, tá? Como eu disse, muito obrigada a todo mundo que adquiriu pelos meus links na Amazon. Deixe o seu comentário, eu quero saber se o seu favorito também está nesse top 10 da escolha dos fãs. Se você também quer que eu faça o ranking da própria Agatha, que é levemente diferente desse, tá? É bem interessante saber os livros favoritos da própria autora, então, dependendo, se vocês realmente quiserem, eu já coloco ele para ser uma das próximas gravações. E eu contei pra vocês o meu favorito. Deixa aqui o seu favorito de Agatha Christie. Vou ficando por aqui, não esquece de curtir, se inscrever no canal para receber todos os vídeos em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima.